A paz do Senhor, meus amados, eu sou o pastor Luciano Monteiro, eu quero compartilhar convosco mais uma palavra da parte de Deus e peço que você fique atento e abra sua Bíblia no livro de Romanos, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o de número 6 e nós vamos ler a partir do versículos 12 ao versículo de número 16, que Paulo diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos àquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Observe que o texto, em seu contexto, ele fala de apresentar, nos apresentar. No contexto aqui, apresentar como instrumento de justiça e apresentar também como um instrumento do pecado. Observe que Paulo diz assim, que nós temos a obrigação de não nos apresentar ao pecado, ou seja, não permitir que o pecado venha reinar em nós, porque nós somos dotados de uma natureza pecaminosa desde Adão, e é necessário, ou se faz necessário, que essa natureza ela seja renovada pelo conhecimento de Cristo. De outra maneira, não conseguimos nos libertar dessa condição de pecado. Observe que o contexto está em você se apresentar para servir à justiça ou ao pecado. Observe que o contexto está na a grande ênfase de em que eu vou me apresentar. O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de se apresentar ao pecado, ou se apresentar como instrumento do pecado. Quando eu preparo a minha vida, quando eu oro, quando eu consagro a minha vida, quando eu sou uma pessoa que vive em constante busca a Deus, isso significa que eu estou me apresentando a Deus, permitindo que Ele venha me usar como instrumento. Dessa mesma sorte, o Espírito Santo alcançará espaço em mim para poder realizar os propósitos de Deus em minha vida. De outra maneira, nós observamos um texto que existe pessoas que se apresentam os membros do seu corpo como instrumento para o pecado. Agora faça uma avaliação. Como apresentar os membros do meu corpo para um pecado? Para o pecado ou para pecar? As pessoas vivem em uma dimensão de uma facilidade muito grande para se inclinar para isso. A própria natureza do homem, ela já tende a isso. Ela já está propensa a essa inclinação. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com isso, meu irmão. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos instrumentos de Deus para a justiça. Nós devemos apresentar os membros do nosso corpo a Deus para servi-lo, né, de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nossos membros. Né? Você já parou para pensar nisso? Ou os membros do seu corpo só estão servindo para poder fazer aquilo que lhe apraz, para poder fazer aquilo que é a sua vontade, para poder fazer aquilo que é o seu desejo? Nós precisamos estar atentos para que o pecado não venha reinar em nós. A questão do texto aqui, o alerta do texto é: não deixe o pecado reinar em você.
para que você seja instrumento dele. Porque se o pecado reinar em nós, o texto, no versículo 16, ele diz, portanto, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou seja, se eu apresento o meu corpo para obedecer ao pecado que está às portas, eu me tornarei servo do pecado. Você entende isso? Da mesma sorte, se eu apresentar os membros do meu corpo a Deus para o obedecer, eu me tornarei servo de Deus. Você entende isso? Faça uma avaliação. A quem você tem sido servo? A quem você vai decidir servir ou ser servo? Do pecado ou de Deus? Do pecado ou da justiça? O texto deixa um alerta para que possamos estar atentos para que o pecado não venha reinar em nós. Porque se o pecado reinar em nós, como diz o próprio texto, a recompensa disso será a morte. Agora eu quero que você entenda que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É muito bom ser usado por Deus. É muito bom ser instrumento para que Deus use. Eu e você somos instrumento, meu irmão. Agora está na sua mão decidir a quem você quer que use você. Deus ou o pecado? Quem você quer que reine na sua vida? Deus ou o pecado? Se é Deus, corra para Deus. Corra para os braços do Pai. Faça isso hoje, faça isso agora. Vá correndo para os braços do Pai. Porque, de outra maneira, se você der lugar à sua carne, os seus desejos, às suas paixões carnais, você vai correr para os braços do pecado. E aí você vai se deparar com o pecado reinando na sua vida. O pecado sendo o Senhor da sua vida. Mas eu quero dizer para você que Cristo quer ser Senhor em tudo na sua vida. Pare e pense nessa palavra, medite nela. E eu quero pedir para você que compartilhe esse vídeo para que também outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e serem abençoadas. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora, né? Clique aí em inscrever, se inscreva no meu canal, porque sempre, permitindo Deus, estarei transmitindo uma palavra para o seu elevo espiritual e um despertamento também a cada um de nós e à igreja do Senhor. Amém, meu amado? Deus abençoe a sua vida, não deixe de compartilhar para abençoar as pessoas e não deixe de se inscrever no meu canal. Deus te abençoe de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. E até um próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.